Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Samuel. Eu trabalho na Vetex há 3 anos. Eu sou Commerce Engineer Director, responsável pelos principais clientes da Vetex. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que a gente ouviu muito em 2023, que é eficiência. Como a gente faz para ser mais eficiente? Fazer o básico bem feito é primordial. 2023 foi um ano marcado por muitos acontecimentos. Tivemos guerras, tivemos juros altos, tivemos inflação, um país que não é fácil de operar. 2024, os desafios são os mesmos. E a gente precisa pensar como fazer o básico bem feito também esse ano. Diante de tanta limitação, a pergunta que fica é, como a gente inova, né? Um cenário que a gente realmente precisa ser criativo. Bom, para falar sobre isso, eu vou trazer hoje aqui 2 varejistas. 2 varejistas que são líderes das suas categorias, 2 varejistas que ajustaram as suas empresas em 2023, varejistas esses que cresceram e conseguem inovar através da digitalização e através da tecnologia. Eu quero chamar aqui o Eduardo, que é formado na UFSCar em Engenharia, que hoje lidera todo o time de e-commerce e digital da Vivara. Eu quero chamar também o meu amigo Jorge, que tem anos de varejo com passagens pelo Carrefour, com passagens pela Etna, Netshoes, e hoje lidera o e-commerce da Decathlon. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra falar com vocês, estar aqui com vocês hoje. Eu quero começar assim, fazendo uma pergunta bem prática, né? 2023 foi um ano marcado por diversos desafios e eu sei que vocês corrigiram muitas coisas dentro das empresas de vocês, assim como os varejistas que nos ouvem hoje aqui. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente o que vocês fizeram, como fizeram e os frutos que vocês colheram. Bom, deixa eu primeiro falar boa tarde para todo mundo. Esse formato aqui é um formato diferente, eu vou pedir desculpas para dar as costas para alguns aqui. Pessoal, acho que 2023, para a Vivara, foi um ano que a gente pode agradecer, assim, quando a gente compara com muitos do varejo brasileiro, né? Foi um ano de grande crescimento, acho que, bom, empresa de capital aberto, vocês conseguem acompanhar os resultados. Especialmente para o digital, foi um ano que a gente cresceu aí mais de 40%, e foi um ano que a gente tinha implantado Vetex lá no final de 2022, segundo semestre. Então foi um ano de evolução da plataforma, deixar a plataforma redonda, conectar vários produtos dentro da plataforma, fazer várias inovações, conectamos vários meios de pagamento e começamos um processo de evolução de CRM, super importante. Então, acho que foi um ano de fato, arrumar as bases, né, do Back to Basics aqui. E agora, em 2024, a expectativa de colher muitos frutos e muitos resultados com o que a gente sustentou em 2023. Boa. Bom, boa tarde a todos. Não vou levantar aqui que meu pé não está permitindo que eu ande muito. Atleta de alta performance é difícil, vocês sabem, né? Decathloniano vai para campo, dá o sangue. Mas falando sobre 23, no final do dia, a gente acabou acelerando muito as implementações e o avanço da parte de tecnologia em 22, né? Então, até com a necessidade e a urgência
que o fator pandêmico gerou. A gente acelerou muito o lançamento de novos formatos, de novos canais. Então, foi o lançamento do Marketplace Out, foi o lançamento do Marketplace In, foi a expansão do B2B, foi a migração de plataforma saindo da versão anterior para a versão Fast Store da própria VTEX, foi a implementação do Sales App, foi o avanço da omnicanalidade com Ship from Store, Click and Collect Express. Então, quando a gente olhou para 23, foi pegar tudo isso que a gente correu muito para lançar e para implementar ao longo de 22 e buscando muito a otimização, né, desses processos, buscando muito a eficiência de cada uma dessas frentes. Um ponto que a gente atacou muito também foi a quebra de silos, né? Principalmente quando a gente olha para a estrutura do digital, foi a reestruturação para fazer com que as equipes não trabalhassem mais numa estrutura verticalizada, que a gente olhasse mais para uma oferta 4P, construindo a oferta para todos os formatos e para todos os canais, e isso gerou, além de uma sinergia muito maior, mas também uma eficiência no processo e nas pessoas. Muito bom, muito bom. Você tocou numa palavra que é a questão da omnicanalidade, né? Vocês são dois varejistas que têm isso muito bem desenvolvido. E quando a gente pensa em eficiência, nada melhor do que a gente gerar eficiência de um custo que já está dado, né? Que é o custo da loja física, né? E vocês têm a omnicanalidade muito madura, né? Vocês já utilizam a loja de diversas formas dentro da jornada do e-commerce. Eu queria, Jorge, que você contasse um pouco para a gente como é que vocês encaram, né? Olhando para o digital e para a loja física, como é que vocês encaram hoje essa jornada do cliente, como é que vocês encaram isso, as lojas dentro da Decathlon? Boa. Bom, a grande verdade é que o consumidor da Decathlon ele está em todo lugar, né? Então, ele está na loja física, ele está no nosso site, ele está às vezes no Mercado Livre, às vezes ele está em uma outra plataforma, ele está no point que pratica o esporte e que o nosso B2B faz a venda. Então, a omnicanalidade até transcende um pouco essa questão. E aí, quando a gente fala especificamente das soluções que viabilizou o acesso a cada um desses clientes, fazer com que a gente trabalhe num formato onde nem todas as lojas trabalhem com o sortimento completo, porque a gente pode ter hoje lojas com um formato menor, né? Não precisa ser o standalone, principalmente quando a gente fala de equipamentos, quando a gente fala de produtos pesados, e aí utilizando o Sales App para poder fazer a venda com o próprio vendedor da loja, mas ao mesmo tempo também encurtando a distância para poder fazer a entrega para o cliente, utilizando o estoque da loja, utilizando a loja como estoque, falando de Ship from Store e falando de Click and Collect Express e otimizando bastante o nosso last mile. E você, Edu, conta pra gente um pouco de como é que vocês enxergam a omnicanalidade dentro da Vivara. Boa. Quando eu penso em omnicanalidade, acho que a forma como a gente encara lá dentro também, eu gosto de pensar sempre em duas grandes frentes, né? Eu gosto de pensar a loja como um hub de experiência, ao mesmo tempo que a gente pode pensar a loja como um hub de serviços, né? E a omnicanalidade, ela é do digital para o offline e ela também é do offline para o digital. Nesse quesito, né, o digital ele joga muito a serviço de ajudar a levar tráfego para a loja, gerar conteúdo que gere interesse e que faça com que muitos clientes busquem aquela experiência, aquele encantamento na loja. E eu acho que esse ciclo passa a ser virtuoso, uma vez que o cliente passa pela loja, ele passa a ter mais propensão para comprar no online também, porque já ganha muito mais identificação com a marca, mais confiança, etc. Ao mesmo tempo que, quando a gente pensa em hub de serviços, aí entra tudo isso que a gente vem falando, né, de otimização, né? Estoque, tanto a loja contando com o estoque do site, quanto o site também contando com o estoque da loja, porque quando a gente pensa no nosso negócio, tem muita cauda longa, então não necessariamente tudo que está no estoque do site também está no estoque da loja e vice-versa. E todas as modalidades de entrega, né? Cada vez mais, quando a gente pensa nesse hub de serviço, a gente mira uma coisa que é conveniência.
E aí a conveniência é a escolha que o consumidor quer ter para qual modalidade de compra ou para qual modalidade de entrega que ele quer. Então, acho que é um pouquinho da forma como a gente encara e um pouco da forma como a gente vem trabalhando para fazer acontecer. Boa, muito bom. Ô Jorge, uma dúvida que muitos clientes têm em relação à questão do Omni é entender como mensurar a performance, né? Dado que muitas vezes existem custos que eles se repetem, tanto na loja física quanto no e-commerce, né? E como é que a gente faz para realmente ter uma performance clara do negócio, né? Pensando principalmente em P&L? Assim como a experiência de compra é Omni, a experiência do investimento que você faz para poder trazer esse cliente e dar notoriedade e relevância para sua marca também é, né? Então, um dos pontos que a gente tem batido bastante é a questão da atribuição, né? Então, a gente tem feito, por exemplo, nesse momento, alguns testes com o TikTok. TikTok é uma ferramenta que você não vai conseguir olhar final de funil. Você vai conseguir olhar por associação, se para um produto que você ativou e a partir daquele momento, daquela ativação, daquele creator, aquele produto começou a crescer mais. Então, a gente tem buscado muito essa questão. E quando a gente fala sobre a eficiência em si, investimentos, eu acredito que a gente foi evoluindo também. Então, quando a gente lançou, por exemplo, o Sales App, a venda que era feita pela loja, ela entrava no resultado do digital. Depois a gente percebeu que não ia funcionar assim. Por quê? Porque para a loja ser animada a fazer e engajada a fazer essa venda, ela precisa que o resultado entre no P&L dela. Então, agora, a gente faz com que toda a venda que é feita, por exemplo, via Sales App, seja um resultado da própria loja. Da mesma forma que quando a gente, outros tipos de vendas, que pode ser feita pelo digital, fique para a loja, ou da loja fique para o digital, e é assim que a gente vem equalizando isso, até mesmo com repasses, reclassificações, para que cada P&L tenha a sua rentabilidade mais clara, né, mais transparente. Esses gatilhos de engajamento são essenciais, né? Acho que... Exato. Para que a loja esteja engajada, ela precisa fazer parte e ter o resultado daquilo, né? E se a loja está te prestando um serviço ou você está prestando um serviço para a loja, é interessante também para a rentabilidade do seu P&L que isso entre no seu resultado. Boa, boa. Como é que vocês encaram isso, Edu, dentro da Vivara? Bom, direcionalmente, a gente tenta fazer, acho que como a maioria dos negócios que estão operando aí de forma omnicanal, a gente tenta ter a visão dos P&Ls separados, né? Para que cada um separadamente seja saudável, mas a gente, obviamente, que sempre faz o olhar cruzado para entender como que as mudanças nas atribuições podem mexer na sensibilidade do P&L de cada canal em específico, né? Então, acho que fazer esses cenários de sensibilidade é importante para você buscar também otimização nas principais linhas que cada canal opera. Então, acho que um dos pontos que foi bem colocado aqui é os estímulos que a gente dá para a força de venda, né, para as vendedoras das lojas. Então, uma coisa é a comissão que ela ganha quando ela faz uma venda através da nossa plataforma digital, seja dentro da loja, usando o in-store, seja quando ela faz uma comunicação por WhatsApp e comunica lá a matrícula dela, o código de vendedor dela para o consumidor comprar. Por outro lado, a gente também tem lá o Fulfillment Center, né? A loja passa a ser um Fulfillment Center e a gente tem lá os pedidos que ela tem que separar, que ela tem que despachar, que ela tem que entregar quando é uma retira. Então, a gente tem feito esse tipo de discussão, né? Por um lado, quando ela está vendendo, é muito mais justo uma comissão. Por outro lado, a gente está começando a encarar essa outra parte quase como um serviço, e não necessariamente deveria ser um valor do pedido, etc. e tal, um percentual. Deveria ser quanto que ela deveria ganhar para separar um pedido, um valor fixo, por exemplo. Então, são várias coisas que a gente está refletindo ao redor dos estímulos. E quando a gente olha a mídia, né, eu vou focar só na mídia online, mas vale a mesma coisa para o offline, né? Quando a gente olha a mídia, a gente tenta atribuir para a mídia de performance quase 100% ao P&L do e-commerce. Mas vamos experimentar, parar com a mídia de performance e vamos ver o que acontece com o faturamento da loja, né? Semana retrasada, eu passei um dia em loja fazendo uma vivência lá que a gente tem dentro da Vivara. E
vi umas 3 consumidoras chegando com ads de performance, falando que queria comprar aquela joia. Então, assim, é só para a gente tomar cuidado também, que o óbvio precisa ser questionado, né? Então, essa sensibilidade que eu falo que a gente tem que sempre brincar quando a gente vai ver a rentabilidade do negócio, e tem que ser o olhar do todo, né? Por mais que a gente veja a rentabilidade isolada. Muito bom, muito bom. Ô Edu, a gente sabe que para ser eficiente a gente precisa ser criativo, né? E muitas vezes a criatividade dentro de uma empresa, pensando no básico, é destravar linhas de produtos, né? Destravar portfólios que de repente não é a linha padrão do negócio, né? A gente sabe que Life é um sucesso, né? A gente sabe que Life cresce e que cada vez vai tomando mais vida, né? A gente sabe que hoje vocês utilizam a Life junto com o Vivara, mas cada vez me parece que o negócio vai tomando mais vida. Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa estratégia, né? Principalmente como é que você encara Life e se existem, de repente, novas linhas no futuro, né? Com essa mesma proposta de destravar novos mercados dentro da categoria. Bom, seguramente inovar em produto faz parte do nosso negócio, eu acho que faz parte do negócio da maioria dos varejistas, né? Seja de forma verticalizada, como a gente produz, né? Seja de fato adquirindo produtos, mas Life foi um acerto, né? Assim, então, Life começou como uma coleção dentro de Vivara, e agora sim, a gente já encara a Life como uma marca, né? A Life hoje já é o nosso principal canal de expansão, né? Quando a gente fala em quantidade de lojas abertas ano a ano, Life a gente abre muito mais loja do que Vivara já. Então, já é uma marca que está ganhando independência, com loja própria, etc. E o futuro, né, não dá para prever, mas seguramente seguiremos inovando em portfólio e a depender de como essas coisas acontecem, pode ser que a gente tenha o sucesso aí de fazer o spin-off de mais alguma marca a partir daí. Muito legal, muito legal. Ô Jorge, quero te perguntar agora, assim, para mim, ir na Decathlon de final de semana é um passeio, né? Porque a gente tem sortimento de produto, né, que muitas vezes a gente não encontra tão pouco na internet, né? Outro dia eu fui na Decathlon, tinha uma sela de cavalo para vender. Mas a gente sabe que isso, de certa forma, não gera tanta eficiência. Como é que vocês encaram isso na Decathlon? Como é que vocês hoje pensam em se alavancar com tecnologia para encarar esse desafio de one-stop shopping que a Decathlon sempre teve, sempre trouxe para o mercado brasileiro e global? Bacana. Acho que é uma terapia, né, quase para todo mundo ir na Decathlon. Eu escuto isso muito principalmente quem tem filhos, né, no final de semana acaba sendo um grande barato. Essa foi e continuará sendo por muito tempo a nossa fortaleza, né, essas lojas standalone. Mas cada vez mais, quando você pensa em capilaridade, você vai precisar de ter outros formatos. Quando você pensa em fluxo, você precisa usufruir, né, do fluxo do shopping. E no shopping, o formato da loja não é o mesmo formato que a gente pode fazer da loja de rua. E quando você fala de inovação, de tecnologia, na Decathlon isso começa na construção e na concepção dos nossos produtos. Porque muita gente talvez não saiba, mas grande parte do que a gente vende, a gente produz, a gente desenvolveu. O time da Decathlon possui mais de 900 patentes de produtos desenvolvidos e concebidos pela Decathlon. Inclusive, recentemente, a gente fez um movimento forte, que foi um movimento de redução do nosso portfólio quando a gente fala de marca. Justamente para quê? Para que essas marcas elas fiquem mais focadas. Então, a gente saiu de um portfólio de 30 para 13 marcas e com foco em 9 categorias. E aí, com isso, a gente vai conseguir ter um foco muito maior para uma concepção de produtos cada vez mais técnicos, né? E fazer com que esses produtos tenham cada vez mais relevância e notoriedade na cabeça do consumidor, na cabeça do esportista. Quando a gente fala de tecnologia, é nessa hora que a tecnologia vai ajudar, porque a partir do momento em que eu reduzo o meu portfólio próprio e vou trazer também, obviamente, os parceiros, né, como parceiros globais, como a Adidas e tudo mais,
O estoque infinito, a prateleira infinita, é aí que entra, porque eu posso, inclusive, plugar o estoque, por exemplo, dos meus sellers, do marketplace, para fazer com que a gente tenha realmente uma oferta 360, para fazer com que a gente seja a one-stop store do esportista, mas não necessariamente fazendo com que eu tenha que comprar 100% desse estoque ou comprar o estoque necessário para que 100% das minhas lojas tenham. Então, eu vejo muito nessa mecânica, né, onde a gente consiga utilizar bem, fazer com que o tempo médio de estoque de cada produto seja reduzido e que a gente consiga ofertar, não deixar de oferecer para os clientes uma oferta completa e uma gama completa. Muito bom, muito bom. Ótimas dicas, inclusive, né, para quem precisa ganhar eficiência. Edu, agora eu quero te perguntar um pouco sobre expansão internacional. A gente conversa com muitos clientes, muitos têm desejo de vender para fora do Brasil, mas a gente sabe que existe um desafio, né? E eu queria entender um pouco contigo da onde nasce a história de expansão internacional também. Esse é um assunto recente, né? Público recentemente aí. E seguramente vem de um processo de discussão de novas avenidas de crescimento da empresa, né? E acho que existem sempre algumas possibilidades, né? A gente falou aqui de produto, então crescer em outras categorias poderia ser uma possibilidade, crescer em outros canais poderia ser possibilidade. E a Vivara, o que a gente passa nesse período de processo de planejamento estratégico, é de que a gente entende que tem uma marca com bastante força, um processo verticalizado ponta a ponta, né, de design, concepção, produção, até conseguir entregar na ponta através do varejo do e-commerce. A gente entende que essa força de marca e de competências nos favorece aí para fora do Brasil. Então, acho que é um caminho, escolha de expansão de negócio versus outros que a gente poderia ter escolhido. Acho que esse é o que a gente prioriza para agora, além de seguir com a expansão no Brasil, né? A expansão no Brasil segue forte, com o crescimento de lojas crescendo ano contra ano, né? Esse ano a gente deve abrir mais lojas do que abrimos no ano passado. E tem sido bastante divertido, né? Trazendo agora aqui um pouquinho para o lado do digital essa história, né? Tem sido bastante divertido e de muito aprendizado. Acho que você tem participado de algumas conversas com a gente, porque aí tudo que parece que está super redondo aqui no Brasil, operando digital, a fórmula está bem feita. Quando a gente olha para fora, pensando que a gente vai atuar em mais de um país, múltiplos países, qual que é essa arquitetura de tecnologia que a gente vai levar para fora? Se a gente olhar só para a VTEX, a gente já fez algumas horas de reunião para decidir como é que a gente vai com Fast Store, com I/O, se usa multi-binding, se usa multi-account. Então, tem sido super rico, acho que a gente está em fase final de fazer essas decisões, mas acho que vai ser um processo muito bacana, aí, tanto de desenvolvimento pessoal, né, do time que vai se envolver nisso, seguramente para a empresa, do ponto de vista de negócio, acho que a marca tem tudo para conquistar espaço fora. Muito bom, muito bom. Tudo que eu ouvi vocês falando aqui é ganhar eficiência com tecnologia, né? Desde o Sales App, quanto a parte de internacionalização. Agora eu queria ouvir, pode ser do Jorge, um pouco como é que vocês encaram isso dentro da Decathlon, né? Como é que vocês encaram o ganho de eficiência aliado à tecnologia? Hoje o principal movimento que a Decathlon tem feito, inclusive estou vendo ali os rapazes que lideram isso dentro da Decathlon Brasil hoje, é a questão de como que a gente ganha eficiência maximizando soluções que são globais. Porque até pouco tempo a gente rodava num formato onde vários países utilizavam soluções proprietárias, isso onerava a questão do investimento local, muitas vezes até inibia ou até mesmo impedia que a Decathlon seguisse com soluções proprietárias. E a Decathlon tem uma força imensa. A Decathlon, Vivara está pensando agora, tem uma estratégia de expansão, a gente já está em mais de 60 países há muito tempo.
Imagina o quanto que a Decathlon já tem de conhecimento de tecnologia, falando de plataformas, falando de todos os sistemas que a gente pode utilizar e principalmente de conhecimento de comportamento de consumidor. Então a gente vai numa aposta muito grande, num formato muito nesse sentido, em que cada vez mais a gente consiga ter esse benchmark com os países, entender quais são as soluções, quais são as ferramentas que estão rodando bem, que estão funcionando bem, para que a gente possa pulverizar e utilizar isso globalmente. E aí, com toda certeza, isso vai gerar muita eficiência, porque você pega o budget que era pulverizado em 60 países, coloca tudo isso num bolsão só e coloca num direcionamento único, numa estratégia única. Isso vai acelerar e fazer com que a gente mude de patamar com toda certeza, e eu tenho uma confiança muito alta nesse aspecto. É ganho de eficiência e diminuição de custo com tecnologia, né? É a Total. fórmula mágica. Ô, Edu, conta pra gente como é que vocês encaram isso hoje dentro da Vivara. Eu vou falar de forma bem simples aqui, conceitualmente, como eu vejo isso, né? Acho que a gente está no momento super apropriado para falar de ganho de eficiência em tecnologia, e para mim ganho de eficiência em tecnologia vem de duas formas, né? Escala de negócio e eficiência de uso mesmo, né? Então, quando a gente fala agora de eficiência de uso, a gente tem aí a inteligência artificial vindo para jogar a nosso favor, né? Não dá para a gente menosprezar isso no ambiente tecnológico, onde a gente conta com desenvolvimento o tempo inteiro, né? Já tem estudos mostrando que desenvolvedores experientes ganham de 30% a 50% de produtividade fazendo uso de inteligência artificial para desenvolver. Então, acho que essa é uma avenida. Escala vem com aumento de negócio. E aí eu gosto de pensar em uma outra vertente, que é Data Analytics, né? Eu sou do time que o Data Analytics ajuda a ganhar eficiência no negócio, principalmente porque ajuda a priorizar, ajuda a entender onde atacar. E acho que é aí que a gente está se organizando também para que todas as estruturas da empresa sigam sendo mais data-driven, cada um nas suas competências e nas suas áreas de negócio, sempre buscando olhar o cliente no fim e o valor que você está entregando para trazer eficiência de lá para cá, né? Muito bom, muito bom. Muito legal ouvir. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, dando um pouco de contexto, bem rápido, que a gente está com 2 minutos. Hoje a gente tem aqui quase 2.000 expositores. Muitos deles são soluções de tecnologia. E do outro lado tem a Vivara e a Decathlon que precisam priorizar isso. Como essa análise de priorização ela é feita no curto, médio e longo prazo? Bom, eu sou pragmático nesse aspecto, né? Acho que para mim é quase como fazer a gestão do que se espera para o ano que vem. Então, tem os projetos que você precisa apostar e precisa ter clareza do que você vai apostar e escolher as apostas. Tem as iniciativas que você vai manter do jeito que está, porque você entende que qualquer esforço não vai valer a pena naquele momento. Tem os projetos que você vai manter, mas vai otimizar, porque já não faz sentido manter como está, tem que passar por alguma otimização. E tem os projetos que você não vai priorizar. E eu acho que talvez esteja nesse bloco o capítulo mais importante, né, que é despriorizar o que precisa ser despriorizado. E aí, junto com isso, o que eu gosto de dizer, tanto para quem representa as empresas de tecnologia, quanto para os clientes, né, varejistas que estão do outro lado, quem tem que definir a tecnologia é a necessidade e não o contrário. E a gente vê diretamente, né, a tecnologia tentando endereçar e se tornar prioridade para uma empresa sem estar necessariamente atacando uma necessidade clara do negócio. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu deixo. Sem dúvida. E você, Jorge? Para mim, vai muito em linha com o que o Edu trouxe. Se eu puder dar um conselho aqui, é exercitar o não, né? Porque vão vir muitas e muitas e muitas ideias. E você precisa exercitar o não. Você precisa, como varejista, viver o hoje, mas também viver o amanhã, e esse é um desafio complexo, porque se você só viver o hoje, você acaba sendo ineficiente, né? Não tem como. Mas um caminho que a gente tem seguido bem bacana é o caminho de como que você busca escolhas que vão trazer
a questão de você ter mais receita, ter ganho de rentabilidade ao mesmo tempo. Então, um case super bacana que eu posso trazer aqui é o nosso novo app, começou a entrar em produção agora, a gente já tem 20% da base rodando e a gente conseguiu entregar uma experiência melhor, uma conversão melhor, mas ao mesmo tempo com 50% do custo que a gente tinha com a versão anterior. Para mim, esse é o ideal, quando você reduz custo e ganha experiência e ganha rentabilidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu, Jorge? Obrigado, Edu. Foi ótimo ter vocês aqui conosco. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. Obrigado, gente.